Fala galera, aqui que fala Daniel, olha a lenda urbana. Hoje eu tô em uma sombra com minha mãe e meu pai. Mas voltando ao que eu tava falando, aqui essa lenda urbana nunca senti sua mão. Também não sabia o que significa também, então bora ver, né? Deixa o like, se inscreve no canal, yeah! E aí pessoal, tudo bem? Essa lenda que eu vou contar aqui pra vocês, na verdade, foi enviada por um inscrito lá no meu Instagram. Porém, ele me disse que isso na verdade é um relato que teria acontecido com ele na sua infância, quando ele morava na cidade de Codó, no Maranhão. Eu achei bem interessante, até porque eu já ouvi falar de coisas parecidas. Então eu resolvi trazer pra vocês. Então, coloque os fones de ouvido. Quando eu era criança, lembro que minha avó sempre dizia que o fato de morarmos em uma cidadezinha do interior significava que tínhamos que rezar com muito mais frequência, pois o diabo prefere agir em lugares bem distantes da cidade. Afinal, quem vai acreditar em um monte de caipiras que mora no meio do nada? Eu morava com minha mãe e minha irmã mais velha, Neide, numa casa simples. Aos domingos, era comum as pessoas do povoado irem até uma pequena igreja que havia no final da rua. E foi assim durante boa parte da minha juventude. No entanto, quanto mais velha minha irmã ficava, mais ela discutia com minha mãe. O motivo era simples. Ela queria frequentar as festas onde estavam a maioria dos jovens da cidade. E minha mãe não gostava da ideia, já que ela achava que minha irmã, com apenas 16 anos na época, era ainda muito nova para aquilo. Numa certa noite, minha mãe se recusava a deixar minha irmã sair de casa. Foi então que Neide gritou: "Me deixa em paz, desgraçada!" Após isso, ela bateu a porta e saiu. Minha mãe ficou em estado de choque. Jamais pensou que poderia ouvir aquilo de sua própria filha. Eu a abracei e tentei consolá-la, mas ela havia mudado. Minha irmã, vendo que aquelas palavras intimidavam a nossa mãe, começou a se dirigir a ela somente como desgraçada. "Onde está a desgraçada?" ela perguntava sempre que chegava de manhã após as noitadas de festa. Eu a encarava com raiva. "Não fala assim da nossa mãe. Você não está vendo que está magoando ela?" Minha irmã sorria e dava de ombros. "Nem ligo. Pelo menos assim ela sai do meu pé." Alguns dias se passaram, até que em uma certa tarde, por volta das 6 horas, enquanto estávamos sentados na sala, uma voz no portão chamou pelo nome da minha irmã. Ela foi até lá fora ver quem era, mas não havia ninguém. Nós achamos estranho aquilo, mas não demos muita importância, afinal, podia ser qualquer pessoa que, estando com pressa, não quis esperar e foi embora. Porém, no dia seguinte, novamente, na mesma hora, aquela voz chamou pelo nome de minha irmã do portão. Ela não foi de imediato. Deixou chamar por 2 ou 3 vezes, mas assim que ela saiu pela porta, a voz parou. Não havia mais ninguém lá. Eu comecei a achar aquilo muito estranho. No entanto, minha irmã demonstrava somente irritação. Pensava que devia se tratar de alguma brincadeira feita por algum de seus amigos. Até que no 3º dia, resolvemos fazer diferente. Assim que a voz chamou, corremos para a janela. Colocamos a cortina levemente de lado para ver quem é que estava fazendo aquilo. Parado em frente ao portão, estava um homem bem vestido. Terno preto, sapatos de couro com um bico fino e um chapéu que deixava parte do seu rosto encoberto.
Senti um arrepio na espinha. Olhei no rosto da minha irmã e ela parecia apavorada. Nós sabíamos quem ele era. Nossa avó havia nos dito que sempre que um homem estranho de terno preto, sapatos de bico fino e um chapéu aparece chamando em frente a uma casa, trata-se na verdade do diabo. Nós nos agachamos e deixamos ele lá chamando, até que depois de alguns minutos ele se foi. Nós contamos à nossa mãe o que havia ocorrido. Minha irmã pediu perdão e disse que nunca mais iria faltar com respeito a ela. Fiquei sabendo depois de um tempo pelos mais velhos que, ao contrário de Deus, o diabo adora aqueles que xingam e maltratam os próprios pais. Gosta tanto que não é incomum ele tentar desfazer uma visita. Dois, não olhe pra trás. 3, 4, correr não adianta mais. 5, 6, chegou sua vez. 7, 8, 9, 10, ele vai puxar seus pés. Even gets across.